Fomos surpreendidos pelo vereador sábado, tá? Escrito assim, vereador lutou e conseguiu, unidade UBS Jardim Antártica, tá? A básica de saúde. O que o senhor poderia fazer sobre isso? E a respeito, o conselho, vendo toda essa situação, eles estão tudo desanimados, certo? A gente luta, faz um esforço grande e um vereador aparece lá falando que ele que conseguiu Jardim Antártica, tá? O jornalzinho aqui, ó. Quer terminar? Doutor Calvo. Agora o Ayrton, da Capela do Socorro, e depois o Raimundo, de Campo Limpo. Bom dia a todos, bom dia à subprefeita Nádia, ao secretário Padilha. Eu sou do CEPOP da Capela do Socorro, subprefeita e senhor secretário. Na verdade, eu sou da Capela. O que está acontecendo na Capela, na verdade, é o seguinte. Parece que a gente não temos subprefeitura na Capela, né? Porque, na verdade, o que acontece? Não se vê nada aonde leva algum tipo de serviço da subprefeitura, principalmente na parte de comunicação. Foi feita a subprefeitura no bairro, num local que praticamente sem acesso ao restante da população, né? Que só tinha o acesso, uma comunidade, que foi feita uma praça, né? Uma praça praticamente a toque de caixa, uma quadra, onde a população nem soube que estava acontecendo a subprefeitura da Capela do Socorro. Outra coisa também é a questão seguinte, que nem a questão da comunicação, ninguém ficou sabendo que estava tendo isso. Em cima da hora foi mudado o local. Temos um serviço de reciclagem, que na verdade passa no bairro, e as pessoas não sabem nem para que serve aquele caminhão, né? Porque não sabe o quê? Se tem que colocar reciclagem ou lixo. Outra coisa importante, Belmira Marim. É um acidente todo dia. Todo dia tem reclamação. O semáforo não funciona, atropelamento todo dia, né? E as UBS, então, não se diz praticamente a falta de médicos, né? E falta realmente essa comunicação que praticamente não tem com as subprefeituras, né? É só isso. Tem muito mais coisa, mas puramente é só isso. Raimundo, de Campo Limpo. Raimundo, depois o Antônio Soares, de Cidade Tiradentes. Bom dia a todos e a todas, vice-prefeita, secretário, né? A senhora abriu um precedente aí de que nós poderíamos tratar de assunto diferente. Então, eu vou dar uma sugestão, eu já falei em outra reunião, mas vocês não estavam presentes. Assim, nós temos uma população de rua muito grande em São Paulo. E a prefeitura, o poder público, de maneira geral, quando ele é do interesse dele, ele faz ações grandes. Eu sugiro, assim, que nós utilizemos o equipamento público como Sambódromo, Pacaembu, para, num determinado momento, levar essa população para dar banho, trocar de roupa, fazer exame médico, enfim, uma ação contundente, diferente, porque se a gente ficar fazendo só o básico, a gente demora muito tempo para poder solucionar. Então, numa oportunidade, se nós conseguirmos, num fim de semana prolongado, de feriado, levar 200, 300 pessoas para os sambódromos, onde tem toda uma infraestrutura, e desse uma assistência para essas pessoas, provavelmente nós tiraríamos algumas da rua. Obrigado. Antônio, de Cidade Tiradentes, e depois o José Luiz do Comas. Bom dia a todos, a todas. A mesa aqui está de parabéns, parabéns Padilha, nossa prefeita, tá? E eu sou da cidade de Tiradentes. Uma coisa importante que eu quero falar aqui. A nossa cidade está muito bonita, está linda a cidade. Estão trabalhando na cidade de Tiradentes. Hoje é importante, é por isso que eu falo, o Haddad tem de divulgar mais o seu trabalho, porque
Hoje nós temos uma iluminação bonita nas praças, praça limpa, centro cultural, céu e muitas outras coisas lindas na cidade de Tiradentes, que é uma cidade de 600 mil pessoas. Então, o que é que acontece? Nós estamos com a dificuldade lá, conseguir um lugar para os idosos que nós não temos. Nós temos muitos idosos lá. Então, isso é importante, isso aí. Outra coisa, esporte. Não temos quase nada de esporte na cidade de Tiradentes. Então, o que nós estamos precisando, urgente na cidade de Tiradentes. Sim, falta mais coisas lá, lógico, mas os pouquinhos nós vamos conseguindo. Outra coisa importante, esse conselho que o Haddad conseguiu para a cidade de São Paulo, isso aí está ajudando muito as subprefeituras. Por isso que o subprefeito deveria valorizar mais os conselheiros, ajudar os conselheiros, porque tem muitos e muitas subprefeituras que não dá suporte para os conselheiros. E outra coisa importante, a CEPOP aqui é uma escola de vida aqui para os conselheiros. Você entendeu? Então isso é muito importante para todos nós, tá? E outra coisa também, Padilha, parabéns pelo que você está fazendo na nossa cidade de Tiradentes, continue. A senhora também vá mais vezes, você entendeu? Porque o pessoal tão contente. E vamos lutar pela nossa cidade, gente. E vamos valorizar pelo nosso trabalho. O que o nosso amigo falou ali de um vereador que está usando o nome, isso aí não pode. Na cidade de Tiradentes nós temos, olha, dá até vergonha. Tudo que faz, ele se apresenta, tira foto, fez para toda São Paulo. O Haddad, que é o principal, a peça principal, fica de fora. É errado isso aí. Então, o Haddad, olha, prefeita, isso é importante, prefeita. Peça para o Haddad divulgar mais seu trabalho. Ok, obrigado. José Luiz do Coma, depois a Carol de Perus. Bem, eu venho aqui, bom dia, senhor Alexandre, senhora prefeita campeã. Eu venho aqui apenas agradecer por ser inserido aqui nesse conselho. Eu sempre escuto que a cidade de Dubai é a cidade mais moderna e a mais luxuosa do mundo. E a minha filha, enviamos ela para lá, para ela estudar lá. E realmente eu gostaria que São Paulo também adotasse o sistema de ser a cidade mais luxuosa e mais moderna do mundo. Ela tem condições? Podemos fazer. É isso só que eu quero dizer a vocês. Sou conselheiro do Comas. Estou muito contente e feliz de estar entre vocês, tá bom? E vamos trabalhar para melhorar esse país. Carol e depois a Helena da Sé. Bom dia a todos, Padilha, Nádia. Bom, eu tenho, assim, 3 questionamentos. A gente tem 3 problemas em cima do que a Nádia colocou. Nós temos a subprefeitura, o subprefeito nos respeita, mas o chefe de gabinete não respeita. A equipe da subprefeitura de serviço é péssima. Eles não nos respeitam, não nos acolhem. Conselho participativo lá em Perus esse povinho vem encher o nosso saco aqui na subprefeitura. Então, assim, os engenheiros, técnicos, você vai pedir serviço, você não consegue fazer. Não existe, tá? Nós temos coisas pequenas a serem concluídas lá na região e eles simplesmente, o sub vai lá e assina. Chega lá na mesa do engenheiro, do pessoal de obras, do pessoal... Tanto é que foi exonerado o nosso coordenador de obras de Perus, porque é pura insistência nossa. Fizemos uma reunião, chamamos uma, prestação de contas com todas as supervisões, apareceram 3 supervisores. É uma falta de respeito imensa. Então, assim, nós temos vocês lá dia 17 de agosto, que é a nossa prefeitura no bairro, a hora da verdade. Mas... nós gostaríamos que... a gente não quer perder o subprefeito, porque ele é muito parceiro, mas que se mudasse a equipe, que a coisa se transformasse lá. Porque você sabe, 75% de Perus, o eleitorado é de vocês. Está na nossa mão. Então, assim,
Não queremos perder essa prefeitura, essa participação popular por conta de maus servidores. Helena, da Sé, e depois a Camila, da Vila Maria. Aliás, onde a prefeitura no bairro. Bom dia. Rápido e objetivo. Esse modelo atual que as subprefeituras estão adotando, ele não dá a devida caracterização, respeito à particularidade que cada uma das áreas tem, né? Então, eu acho que é importante revisar essa questão. Segundo o vice-prefeita, a questão de ter um módulo de governança. É importante que esse programa de atuação local tenha sempre já colocada uma definição territorial. A gente sabe que isso é necessário. A senhora falou em termos de tamanho, tipo 9, 10 ruas, mas é importante que isso já seja definido e consagrado como um módulo importante para a governança. Segunda, a interlocução por setor na subprefeitura. Essa questão da organização dessas ações, que privilegia exatamente essa conversa entre os diversos setores, ela deve ter respaldo na atuação da subprefeitura, de forma a você procurar um servidor e saber que ele vai fazer a ligação com determinado tipo de atividade, dado que as subprefeituras estão completamente esvaziadas do ponto de vista tanto orçamentário quanto administrativo. A questão, uma coisa que nós estamos comentando, a Dora está comigo, a gente acha que os conselhos têm que fazer parte da programação da atuação. Então, no planejamento da ação, que a gente possa estar junto com todas as equipes que estão se programando, de forma a colaborar e introduzir, inclusive, as prioridades que a gente já tem trabalhado e que, obviamente, não tem tido acesso à resolução deles. A coisa que eu acho que a gente podia, a partir dessa experiência das subprefeituras, é propor alteração da legislação, tanto da parte do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista administrativo e territorial. Essas questões da prefeitura estarem, e isso é reconhecido, então, assim, é que a gente tenha propostas advindas dessas reuniões para mudança da legislação. Camila, da Vila Maria, depois o Adilson de Santo Amaro. Calma! Bom dia, meu nome é Camila, sou conselheira na Vila Maria. A gente está com a ação do Prefeitura no Bairro, que foi iniciado na segunda-feira, e a gente tem duas ponderações para a sua fala, que tem e traz e carrega aquilo que a gente acredita na Prefeitura no Bairro, mas que até o momento hoje, na quinta, não está acontecendo. Essas ações, principalmente a nossa relação com a CET, do Conselho Participativo, ela é extremamente estremecida e não acontece. A prioridade com a CET, a prioridade da Vila Maria sempre foi com a CET, a primeira reunião do Conselho da Vila Maria foi com a CET, nós temos tudo aquilo que é legal, que pediram para a gente, TID, ofício, reuniões, protocolos, e nenhuma das nossas ações foram atendidas. No Parque Novo Mundo, todos os caminhões podem estacionar em calçadas, inclusive na escola que eu trabalho é liberado, não existe multa. No Parque Novo Mundo, todos os faróis que a gente pediu não foram colocados, as faixas não foram instaladas. A nossa relação com a CET é no nível, ruas fechadas, é no nível de o responsável da CET, o Alexandre, o Dudu, dizer para mim que se quiser, vai comigo até o farol atravessar para ver se dá tempo, porque as minhas falas são indevidas. Então, é essa relação que a gente tem com a CET, com o governo local. Então, a gente acredita que amanhã, no sábado, quando a Haddad estiver lá, a gente vai ter protocolo, porque o nosso conselho, ele aprendeu a escrever, Foi pedido a gente a protocolar, Então, assim, as falas nossas, elas são indevidas. Então, a gente aprendeu a protocolar, a fazer ofício, a entregar. E nós não fomos atendidos ao ponto do Dudu dizer, dentro da subprefeitura, que tudo que a Camila, a conselheira, e a Lucélia pedir, ele não vai executar. Então, as coisas são de relação, A gente não está no conselho para conseguir cargos ou para manter cargos. A gente está no conselho para executar coisas na realidade da nossa população. Então, a gente acredita que essa relação ela tem que ser resolvida, principalmente na prefeitura no bairro. Essas coisas têm que acontecer e essas coisas têm que ser feitas. Obrigada.
Adilson de Santo Amaro e depois o Jimenez de Santana, que estava... Boa tarde, prefeita. Bom dia, né? Bom dia, secretário. O que a colega falou antes da Camila, aliás, a Camila também, né, falou antes da Camila, é perfeito, né? Eu acho que aquilo tudo tem que se usar. Agora, o problema Santo Amaro é a nossa região e tamanho, que provavelmente de todos. E o que nós temos lá, por exemplo, são três distritos pesados, Campo Belo, Santo Amaro e Campo Grande, que Santo Amaro, inclusive, tem a região lá da Chácara Santo Antônio, que é aquela região violentíssima, com CT, problemas seríssimos nós temos com CT, temos contato direto com todos na nossa subprefeitura, desde o nosso subprefeito até o auxiliar. Então, esse não é nosso problema. Nosso problema, principalmente, é verba, que provavelmente de todos, hoje nós temos 18 milhões, que não dá nem para metade, nem para um terço do que nós temos a fazer. Tá? Então, basicamente, é isto. E essa divisão, né, eu acho que tem que ser feita, tem que ser estudada e pré-agendada, pré-definida. Não chegar no local, nós temos 300 mil ruas para fazer 3, não vai ter jeito, tá bom? Não, a rua, lá, o bairro, só a Chácara Santo Antônio já é uma cidade, não, dentro de Santo Amaro. Entendeu? Você vai fazer 5 ruas na chácara, você não fez nada. Obrigado. Obrigada. Jimenez de Santana, depois o Olício de São Miguel. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia vice-prefeita, bom dia secretário. Primeiramente para a vice-prefeita, adorei a tua explanação que você fez aqui, mas eu percebi que Santana, acho que não faz parte da cidade de São Paulo, porque nós lá temos muitos problemas, temos problemas de administração e fomos esquecidos. Esse ano nós não vamos ter a sua prefeitura no bairro lá em Santana. E o mais importante, a senhora fala da participação do governo local, das reuniões mensalmente. Santana fez 2 reuniões no ano passado, este ano não fez nenhuma ainda, talvez faça a primeira, se não for cancelada no próximo dia 25. É inadmissível isso. Então, se nós queremos a participação popular, nós precisamos mais de ação popular junto à subprefeitura. Outra coisa, a comunicação péssima, muito péssima. Com relação agora ao ex-ministro, secretário Padilha, ex-ministro de Saúde, no mês de março, eu agendei com a tua secretária um encontro com o senhor para a gente conversarmos sobre saúde, não só sobre Santana do Tucuruvi, mas também Jaçanã Tremembé. No dia 18 de abril, quando o senhor esteve lá na Santana do Tucuruvi, reforcei esse convite. Estou até hoje, aguardando a sua resposta. Você entendeu? Então, é importante que nós tenhamos sempre essa participação. Tenho muito orgulho desse conselho, procuro ser bastante participativo, atuante, só que realmente precisamos também da força de vocês, a intervenção de vocês, a senhora, o secretário Padilha, para que nós possamos, tanto junto à subprefeitura, quanto que tange também, como eu solicitei a reunião com o secretário Padilha, no que tange a saúde, porque a saúde lá no nosso território está péssimo, pessoal. Então, é isso que eu queria falar. Tá? Eu agradeço muito a todos vocês, e a senhora, ao secretário e todo o pessoal da CEPOP. O pessoal da Zona Norte está preciso no tempo aqui dos 2 minutos. Olício de São Miguel e depois a Mali de São Mateus. Bom dia, Olício. Primeiro, antes de começar a contar o tempo, queria agradecer a solidariedade do pessoal, que sabe que eu fiquei afastado de problema de saúde, de fazer uma cirurgia. Agradecer aí a corrente de fé e a solidariedade de todos. Bom, para começar, eu queria só dizer uma coisa a quem representa a prefeitura aqui nesse momento. Acho que esse diagnóstico que vocês fizeram tarde, vocês tinham diagnóstico, como é que andava a subprefeitura na cidade de São Paulo, já desde o início,
deveria saber que a subprefeitura, o orçamento é pífio, é zeladoria. Isso aí os conselheiros vêm falando isso desde o início da gestão Haddad. Então, a primeira coisa que eu queria falar, e vocês estão um pouco tarde, né, nessas andanças de vocês têm pela cidade. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: acho que todo esse empenho que vocês estão fazendo, essas reuniões, tem que ter a participação dos subprefeitos, que a gente tem visto o problema de relação com a relação com o subprefeito na cidade de São Paulo é muito grande. Eu não quero dizer para o São Miguel, mas eu estou dizendo que eu estou ouvindo várias e várias vezes dos conselheiros. Um outro dado que eu queria aqui dizer é que as ações políticas de vocês, e aí eu quero voltar para São Miguel, Penha, Hermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim Paulista, você pegando a estrada de São Miguel, Avenida São Miguel e Marechal Tito, é um corredor só. Faz uma ação política a cada 15 dias, se vocês querem mostrar para que essa gestão veio. Acho que isso, em qualquer lugar da cidade, vocês vão pegar os principais corredores. E não há isso, não acontece isso. Eu fico muito incomodado, porque não tem ação política de subprefeitura, esses orçamentos, essa coisa que tem modelo de subprefeitura é brincadeira. É o mesmo modelo da gestão do Serra e do Kassab, continua a mesma coisa. Por isso que a população, por isso que o conselheiro se sente incomodado. Não há mudança, nada. Padilha, não há mudança. E várias plenárias que vocês têm feito, vocês têm ouvido a mesma coisa. Vocês foram em São Miguel, Padilha, você ouviu um monte de coisa. Você ouviu um monte de pedido. E aí, a devolutória não está acontecendo. Mali de São Mateus e depois o Paulo de Cidade Ademar. Bom dia a todos e a todas, bom dia mesa. Eu quero ser breve. Eu quero fazer uma pergunta. Nós tivemos ali, eu sou conselheira de São Mateus, nós tivemos ali, escolhemos 3 prioridades, que seria o UBS do Parque São Rafael, de São Mateus, que seria o polo, né, esportivo, e Iguatemi, o hospital, e nós não fomos atendidos, que é uma vergonha. Eu moro já há mais de 40 anos no Parque São Rafael. Ali, Zona Leste, Parque São Rafael é onde mais tem idosos. E eu estive esses dias na UBS, que vergonha. Idosos que ficam o dia todo. E eles ali são, meu Deus, sem palavras, nem vou sem comentário. Outra coisa, matos. Tem uma máquina lá? Nunca tem máquina em São Mateus para limpar os matos, viu, gente? Parque São Rafael, São Mateus. Hospital Iguatemi, que seria a prioridade. E o polo... Parque São Rafael. UBS Parque São Rafael. Gente, no Parque São Rafael. Foi escolhido... Parque São Rafael. UPA. Tudo. Parque São Rafael é onde tem mais idosos. Eu acho que nós tínhamos que olhar com mais carinho. Tudo, geral. Gente, deixa eu falar. Fala, pleno. E outra coisa, gente, máquina. São Mateus não existe máquina de limpar mato. Pensa bem. Só que tem uma máquina ali que ela fica no Vila Bela. Ela tá ali, essa máquina. Ela não sai do Vila Bela, viu? O mato ali só tem no Vila Bela. Ali na rua Azueira, lá no Conquista, eu passei ali esses dias e cobrei do Boca. O Boca falou que desde a época do Fernando tá se cobrando isso. Então, gente, vamos olhar com mais carinho. Tá? Só isso. Paulo, Cidade Ademar. Funciona. Oi, pessoal. Bom, eu gostaria de ser bem rápido. É o seguinte, primeiro ponto que nós gostaríamos é o seguinte. Perfeito. Então mas vamos colocar sobre o céu. Ô, Padilha, assim, nós combinamos, né? Que teria uma reunião lá com o pessoal da Caixa e tudo mais, o prefeito falou que ia montar essa reunião, mas eu já vi que ela já foi prorrogada ou postergada ou coisa que eu valha. Então, e a gente gostaria de saber o time dessa reunião, por favor, que nós gostaríamos de participar. Outra coisa muito importante, na prefeitura no bairro, estou conversando com o secretário Simão Pedro, nós combinamos
que a gente poderia fazer um mutirão no final da Ervante Quissajiquian, no final da Avenida Cupecê, que tem muito lixo na rua. Então, fazer um mutirão de higienização do lixo, né? O lixo que tem no canto dessas avenidas. Só que eu não recebi um retorno dele. Eu mandei no e-mail do cartão que ele me falou. Então, gostaria desse retorno. 1 minuto, beleza. Outra coisa muito importante para a gente é a gente receber a devolutiva de tudo isso, né? Então, lá nós tivemos solicitações, né? Eu fiz, como foi dito aqui, a história da CET. Como a gente tem que seguir lá o protocolo, então, fizemos vários saques, fizeram vários TITs, aí fizemos vários CT no bairro, e agora fizemos novamente prefeitura no bairro. E hoje à tarde, vamos ver se eu consigo ir até a JET 5 para resolver essas pendências. Mas, assim, são pendências simples que os engenheiros parece que eles não querem ajudar, né? Isso eu falo tanto do lado da CT, como até os engenheiros da nossa subprefeitura, né? Cidade Ademar Pedreira, tá certo, filho? E, assim, uma outra coisa muito importante, para a gente resolver o problema das subprefeituras, né? Tudo bem que colocaram aí que o modelo é o mesmo, mas, assim, a gente precisa de mais verba. Porque se a gente for olhar a subprefeitura Cidade Ademar, a verba é mínima. A gente até olha os números lá com o Loprete, mas a gente vê que o dinheiro está escasso. Então, a gente precisa pegar de outros lugares e passar para aquelas que precisam mais. Não sei se fui claro. Obrigado. Gente, a gente vai passar para a nossa prefeita Nádia Campeão e depois a gente volta para a plenária para as outras questões, tudo bem? Eu vou, dona Socorro, porque eu tenho um outro compromisso às 11. Me convidaram para estar aqui às 9h30, às 10h30. Eu tinha um outro compromisso às 11, então eu estou ficando mais meia hora, mas eu não posso faltar no outro. Eu posso voltar no outro dia. Então, as coisas têm hora para começar e terminar, e vocês têm outra pauta também. É só por isso. Não tem nada de... A gente pode voltar outras vezes, até porque tem muito assunto aqui. Um dos assuntos, gente, é orçamento, né? No caso, orçamento de subprefeitura, e realmente valia a pena, em algum momento, né, a gente tratar exclusivamente sobre isso. Porque aí eu acho que a gente precisa, podemos trazer aqui, abrir um pouco mais, talvez a Leda, quando estava aqui na secretaria, eu imagino que já tenha tido esse debate com vocês, e vai ter na prestação de conta, mas... É um debate importante esse, o orçamento de subprefeituras, tá certo? O que é mesmo, quais são os limites, por que não é mais, poderia ser mais ou não, tem da onde tirar ou não, a gente precisa ter posição sobre isso, entender o orçamento geral da prefeitura, porque recurso é um determinado da prefeitura, não tem como esticar. Ou você põe num lugar ou põe no outro, você pode decidir aonde põe. Mas é preciso entender bem o que recurso a subprefeitura tem, quais são os recursos que vêm de outras áreas e são aplicados nas subprefeituras. Então, acho que esse debate é um debate importante, porque vira e mexe é isso. A subprefeitura tem pouco dinheiro, a subprefeitura tem pouco dinheiro, e a gente precisa entender onde está a causa disso, qual é o tamanho deste problema, para poder interferir, é uma coisa que realmente deve preocupar a todos nós. Mas aqui alguns encaminhamentos, algumas questões que vocês levantaram, bem rápido. Primeiro, foi falado do problema de comunicação, é verdade. Nós temos agora uma pequena iniciativa que eu espero que ajude mais. Nós publicamos agora, esta semana, o primeiro boletim das subprefeituras. Então, todas as 32 subprefeituras têm agora um boletim de divulgação daquilo que está sendo realizado, aquilo que tem enfim, o que está sendo feito nas subprefeituras. Então, eles já foram entregues nas subprefeituras esta semana, né, estão disponíveis com os subprefeitos, e eles têm que fazer chegar na mão de todo mundo. Eu acho que todos os conselheiros deveriam ter
né, os boletins, os exemplares, primeiro para conhecer, para poder divulgar e para poder, eventualmente, nos próximos boletins, ver se tem coisas que precisariam estar ali divulgadas. A ideia nossa é divulgar nos boletins alguns serviços permanentes que a subprefeitura tem e outras coisas que foram entregues, ou que já foram realizadas, ou que vão ser realizadas. Então, com os boletins, a gente melhorar um pouco mais a divulgação dessas coisas que são realizações do governo em geral e realizações que contaram com a participação dos conselhos, que contaram com prioridades que vocês investiram, para evitar esse tipo de coisa. Não é que eu acho assim, não é que um vereador não possa divulgar que ele participou de alguma coisa, porque eu não vou entrar no mérito desse ou daquele, mas em muitas situações eles realmente participam. Vamos dizer, eles estão junto com um movimento levantando um problema, defendem na Câmara, fazem emenda, vêm atrás de um secretário para defender uma coisa, vêm atrás do prefeito nas audiências. Então, muitos vereadores, gente, lutam por coisas que tem nas subprefeituras. É verdade. Eu não é defesa desse ou daquele, mas, por exemplo, o pessoal que falou aqui da Casa Verde, né? O Calvo, neste caso da UBS, eu nem sei, da UBS eu não sei, mas tem umas duas questões da Casa Verde que, desde que começou o nosso governo, o Calvo vem aqui, quase que semana sim, semana não, para a gente resolver. E vai estar botando emenda, 1 milhão de emenda dele, para resolver um problema encruado lá da Casa Verde, uns 2, que ele batalha, ele vai atrás, ele quer dar solução, ele ajuda. É um vereador, para estas coisas, muito ativo. Não estou falando da UBS, estou dizendo, assim como ele, outros fazem em outros lugares. Então, eu acho legítimo que a população reconheça esse ou aquele que são parceiros de uma luta. Agora, é claro que tem também gente que pega carona. Então, eu acho que identificar aquilo que é fruto da luta dos conselheiros, do movimento, é mais do que justo. Padilha diz que vai ter um selo nas obras, identificando aquelas obras que são fruto da prioridade do Conselho. O nosso boletim de subprefeitura não vai fazer menção a nada de vereador nem de subprefeito. É um boletim da prefeitura, da administração, mas ele pode fazer do Conselho, tá certo? Do Conselho Participativo e dos conselheiros. Então, vocês identifiquem e a gente põe. Então, o boletim serve para isso e talvez ajude aqui um pouco na comunicação. Queria falar também aqui que eu vou levar algumas das questões que vocês levantaram, tipo perus e outras, tá? Vou fazer chegar a quem de direito e vamos monitorar isso, tá? As preocupações que vocês levantaram aqui. Por isso que é bom a gente ter o Prefeitura no Bairro, porque é uma hora de conferir e é uma hora, gente, no Prefeitura no Bairro, que não tem intermediário, tá? Os secretários estão lá na segunda-feira, eu estou dizendo para vocês, na segunda-feira e no sábado eles voltam lá e o prefeito está lá. Então, aquilo que a gente não conseguiu, vocês não conseguiram por outros mecanismos, segunda-feira já está lá logo cedo, já fala com a gente, eu estou lá toda segunda-feira e a gente já vai tentar resolver ao longo da semana. Então, por exemplo, tem obstrução com a CET, né? No caso da Vila Maria, eu vou sair daqui já e já vou falar para o pessoal, gente, não dá. Se sábado de manhã, vocês sentam com a turma na tenda da CET, porque nós vamos lá olhar o que está acontecendo. Por quê? Porque vai sobrar para o prefeito. Na hora que o prefeito for, o pessoal vai dizer que a CET está embaçando ali e ele vai cobrar. Ele vai passar na tenda e vai querer saber o que está acontecendo. Então, é isso que a gente chama, o prefeito sabe disso. Ele sabe quando chega lá na praça e ele diz, o pessoal quer falar comigo, é porque deu alguma obstrução no canal local, porque quando não tem, não chega. Então, gente, a gente está fazendo isso porque nós não estamos com receio de ir ouvir o povo, porque quando a gente não quer, a gente não vai. É bom vocês saberem disso. Tem diferenças importantes da forma de gestão. Se você não quer ouvir o povo, você não sai daqui de dentro, que você não tem problema. Você pode ficar com a sua popularidade arruinada, arrasada e tal, mas você não tem desconforto. Depois você vai falar na televisão, você vai falar no rádio o que você quer. Mas você não ouve problema que a população está levantando, você não se expõe. Nós não estamos com esse problema.
Nós estamos indo no Prefeitura no Bairro avisando, com carro de som que a gente está avisando, com folheto com antecedência, e cada vez com mais antecedência a gente vai divulgar, que é para ouvir, que é para tentar consertar. Mesmo que os recursos não sejam ainda suficientes, não são para responder tudo, mesmo que a gente não consiga fazer 10 hospitais, nós vamos fazer 3 a 4 nessa gestão. O do Iguatemi não sai, mas vai sair o de Parelheiros, vai sair o da Brasilândia, porque ninguém faz 3, 4, 10 hospitais em 4 anos, isso é irreal. O nosso compromisso é fazer 3, nós vamos fazer 3. Então, mesmo que os recursos sejam finitos e tudo, nós vamos mesmo assim, vamos conversar e vamos explicar a realidade para a população. Nós não temos receio disso. Então, Prefeitura no Bairro é para isso. É para ouvir que um subprefeito não é bom, às vezes. Ou para ouvir que ele é bom, mas a equipe não é. Ou dizer, olha, ele não recebe a gente. E aí o prefeito diz, ó, é um absurdo, porque a orientação é receber todo mundo. Então, é isso. Prefeitura no Bairro até o fim do ano, quando vocês souberem, Prefeitura no Bairro está na subprefeitura tal, mesmo que o bairro escolhido não seja o bairro mais próximo da onde vocês estão, pode ir para o outro, que a gente vai acabar ouvindo e atendendo do mesmo jeito. E um esclarecimento, o Prefeitura no Bairro não é para 3, 4 ruas, não, é 80 a 120, viu? É um território grande, gente. Alguém falou 3, 4? Não, 3, 4 não. É uma área de 120 mil pessoas, por aí que a gente aborda, é 80 a 120 ruas, depende do perímetro, que dá para a gente cobrir em 15 dias, é bastante coisa. Depois, gente, foi visto aqui... mais alguma coisa aqui. Bom, essas foram as questões... tá. São Miguel PM. Tá. A gente vai levar em conta sugestões que foram feitas aqui de ação por corredores, né? Vamos sugerir para a turma das subprefeituras trabalhar mais integrado. E um esclarecimento, o companheiro falou aí da Capela do Socorro, para a gente dar algum desconto, porque eu senti a Capela do Socorro, ela foi cobaia, porque a Capela do Socorro foi a primeira edição do Prefeitura no Bairro, né? Então, ali, realmente, a gente teve que ajustar muita coisa, né, para fazer, mas foi uma comunidade que a associação, as duas associações de moradores se integraram bastante, foi um atendimento que eles julgaram, assim, muito positivo. Ali a quadra que tem ali era do lado da associação de moradores, é uma quadra que já tem há mais tempo, então era para aquela comunidade, era o coração da comunidade, mas nós escolhemos, não teve uma divulgação tão grande antes e tal, porque a gente estava afinando, era a primeira vez que nós fizemos. Então, da primeira para a de hoje, que é a Cidade Ademar, nós já avançamos muito. E nós vamos fazer outros ajustes para melhorar a divulgação, melhorar os serviços, o atendimento e esta comunicação com os movimentos e com as demandas locais. A gente está antecipando para que já na segunda-feira da abertura a gente consiga detectar com os representantes quais são os problemas principais que tem, para que a gente já consiga ir resolvendo, levantando ao longo da semana, e no sábado a gente possa ter já um encontro com as áreas para poder ir tratando das questões, né? E se precisar conversar com os secretários, com as equipes, a gente já fazer isso já no sábado de manhã, nas barracas, nas tendas que tem das diversas áreas. Então, a gente vai aperfeiçoando aí o Prefeitura no Bairro ao longo do ano. Esperamos que isso ajude, né, a intensificar esse processo todo. Mas eu acho que nós temos pelo menos uns 4, 5 pontos de debate mais de fundo, que é o papel das subprefeituras, as mudanças maiores que precisariam ser feitas, né, mudanças administrativas, mudanças orçamentárias e outras de caráter político, que foram colocadas aqui, de programa de gestão, que se a gente não consegue enfrentar nesses 4 anos, porque não é fácil enfrentar todos os desafios de mudar o sentido de um governo democrático, popular na cidade de São Paulo, que essas interrupções de 8 anos de um jeito, né, 4 anos de outro, 8 anos de outro jeito, 4 anos de outro, tem trazido muita dificuldade. A cada 8 anos que a gente perde, os primeiros 4 têm sido muito mais difíceis de você redirecionar. Então, gente, não é assim. 8 anos que se verga o rumo com outra orientação, não é
em 1, 2 anos que você corrige de novo. É muito difícil. São Paulo vai ficando cada vez com maior dificuldade, porque a gente não consegue imprimir uma continuidade de uma orientação que valorize o serviço público de saúde, de educação, de tudo que nós precisamos com continuidade, né? Porque tem coisas que você implanta, modifica com um tempo um pouquinho maior, com médio prazo, porque São Paulo é um transatlântico. São Paulo não é um barquinho. Para você fazer mudanças importantes, estruturais, não é do dia para a noite. Porque se você faz do dia para a noite, você corre o risco de emborcar o transatlântico. Aí não salva ninguém. Então tem que fazer com responsabilidade, tem que fazer o movimento certo. Saúde, principalmente, eu não sou especialista, o Padilha é maior, mas sabe como é difícil você tirar de um modelo determinado, passar para outro, sem desorganizar completamente. De modo que o que não é bom pode ficar, às vezes, muito pior. Então, nós temos responsabilidade com a população de fazer coisa olhando um rumo que a gente sabe para onde tem que mudar, mas fazendo um processo. Às vezes, precisa um pouco mais de tempo. Agora, vamos ver, é uma disputa, é uma luta que nós estamos enfrentando e vai muito da nossa capacidade de saber demonstrar isso, de que o caminho é certo e que às vezes a gente não consegue resolver tudo tão rápido, mas o caminho é esse. Mas foi muito bom aqui ouvir vocês, tudo que vocês falaram, pode ter certeza que a gente vai levar bastante em consideração. Tá bom? Obrigada, Padilha. Obrigado, gente. Até a próxima. Bom, gente, agradecer a presença da nossa prefeita Nádia Campeão na reunião do CEPOP. A gente tem 6 inscritos do CEPOP e 5 de não do CEPOP. Aí eu queria submeter ao pleno para a gente consultar sobre o encaminhamento da continuidade da reunião. Ou a gente reabre, todas as pessoas falam sobre o tema, a gente continua aqui discutindo. Isso pode ter algum problema com os pontos de pauta próxima, porque pode ter esvaziamento na hora de discussão deles, tem várias coisas do próprio ciclo para discutir. Ou a gente encerra essa etapa e vai para os próximos pontos. Vou submeter por a votação do pleno, tudo bem? Então, gente, só para votar o encaminhamento. O primeiro caso, todo mundo continua falando, a gente garante todas as inscrições, e aí pode ter algum compromisso dos próximos pontos de pauta. Quem é a favor desse encaminhamento? Tá. Segundo encaminhamento, quem é a favor de encerrar essa fase de discussão e a gente passar para os próximos pontos de pauta? Tá, então, por contraste, a gente segue com os próximos pontos de pauta. Tudo bem? Bom, gente, a gente tem alguns pontos rápidos aqui para tratar com vocês, mas que a gente tem que submeter ao pleno. E aí depois a gente vai entrar em alguns pontos propriamente do ciclo, que envolvem todas as questões que foram ditas aqui. A questão de prestação de contas, audiência pública, orçamento das subprefeituras. E, sobretudo, o ponto do ciclo mais importante para a gente tratar hoje é o trabalho do GT de interface digital do ciclo que a Camila, conselheira da Vila Maria, e a Clara vão apresentar como que foram os trabalhos. Tudo bem? Então, próximo ponto, só por uma questão de aprovação, para a gente validar e ter nossa memória do histórico do Conselho, todo mundo recebeu a ata da reunião anterior, da 7ª reunião ordinária, recebeu no e-mail, recebeu agora impressa, e a gente quer submeter à votação. Primeiro, a gente quer saber se tem alguma questão de esclarecimento ou alguma questão de ordem sobre a questão da ata, ou se a gente pode submeter à votação. Alguma questão? Bom. Oi? Então, em regime de votação, quem é a favor da aprovação da ata, por favor, levante a mão. Então, acho que alguém tem alguma questão contrária à aprovação da ata? Bom, então, aprovada a ata. O próximo ponto, gente, é uma questão também de devolutiva. Muitos conselheiros cobraram a gente ao longo desses 2 meses essa questão. A Pamela vai dar um informe sobre isso.
que é aquele ponto dos encaminhamentos regimentais. Ou seja, aquelas questões de afastamento de conselheiro. Várias pessoas falam, poxa, vocês podem tratar disso no pleno? A gente ficou com dúvida como que ficou esses 2 meses. Então, a Pamela vai explicar como que foi a conversa com os conselhos, como que está isso, como que está as mudanças de nomeação. Tudo bem? Aí a gente vai para as questões do ciclo propriamente. Bom, gente, então, como a gente explicou na última reunião, né, nos termos do nosso regimento interno, o conselheiro ele pode faltar em 3 reuniões plenárias ordinárias consecutivas ou 5 reuniões alternadas. A gente está completando a 5ª reunião após a aprovação do regimento interno e a gente fez um balanço de todas essas, não de hoje, né, mas das últimas 4 reuniões, a gente fez um balanço das presenças e começou a entrar em contato com esses conselheiros que tinham mais de 3 faltas consecutivas nessas reuniões. A gente teve que mandar e-mail para os conselheiros e eles tinham 15 dias para enviar alguma justificativa de ausência. Dos 4 conselheiros que a gente enviou o e-mail, a gente não recebeu nenhuma justificativa. Então, a gente vai entrar em contato